Hoje celebramos então a grande Santa Teresa d'Ávila, do ano de 1515 e morre no ano de 1582. O século XVI, é o século, esse período 16, 17, que levou muita gente para fora da igreja com a reforma protestante, levou muita gente à perda da fé católica e à perda da fé como um todo. E ao mesmo tempo foi o tempo também de tão grandes santos e que fizeram um grande bem à sociedade, à igreja, e povoaram também o céu de muita santidade. A resposta de Deus e da igreja aos tempos de crise é sempre a santidade. Século XVI, período das grandes navegações, das grandes descobertas de novas terras. Ao mesmo tempo que aqueles que tinham privilégio, na Europa sobretudo, da fé católica, no berço da cristandade, rejeitando nosso Senhor, rejeitando a fé verdadeira. Agora, com o tempo das navegações, das grandes descobertas, também a fé vai ser difundida a outros povos, para se viver a missão de nosso Senhor, para que todos conheçam, para que todos creiam, para que todos se salvem. E o Evangelho precisava ser anunciado ao mundo inteiro. Um conjunto de situações, circunstâncias, e que também nesses séculos povoaram os conventos. Casas religiosas cresceram, nem todos muito bem intencionados. Isso é um fato histórico, das navegações. Levaram muitos homens para longe de suas terras. E erradamente, mas circunstâncias de época, muitas jovens ingressaram na vida religiosa, até como meio de sobrevivência. Faltando muitas vezes menos oportunidades de casamento, tudo isso, de constituir família, e muitas buscaram. Ao mesmo tempo que em flor, ou seja, os conventos, as casas religiosas, aquelas que não estavam ali propriamente por uma vocação, por um chamado de Deus, e não poderiam, sem a vocação não podem permanecer nas casas religiosas, obviamente. Isso trouxe uma diminuição muito grande do fervor, da piedade, e trouxe muitos problemas também para a vida religiosa. Um esfriamento no fervor, as práticas de piedade, tudo isso, ou seja, o silêncio, o recolhimento próprio, de modo especial, dos mosteiros, dos claustros. E nesse tempo, século XVI, nasceu em 1515, a grande Santa Teresa de Jesus. Uma jovem de uma formação muito firme, muito séria, católica, e que tinha um ímpeto muito forte, muito decidida naquilo que ela queria. Tinha um coração também que se inflamava pelo bem. Ainda na sua juventude, lendo a vida dos santos, ficou tão empolgada com o martírio, que junto com seu irmão fugiu de casa e queria ir para uma terra de missão para morrer como Marte. Não era bem assim que as coisas funcionavam, depois precisou voltar para sua casa, mas entendendo que ela entendia que naquele momento que era algo que Nosso Senhor lhe chamava, e queria demonstrar esse amor a Nosso Senhor, derramando o seu sangue por Nosso Senhor, pela fé católica. Mas depois, no caminho dos caminhos da providência, ela ingressa na ordem carmelitana. Nesses Carmelos, onde não se estavam vivendo o grande fervor, piedade, muita dissipação. Ela de uma família importante, nobre, recebia muitas visitas, muita coisa. Pouco se rezava nas casas religiosas, ali no seu tempo, na sua época. E ela, incomodada com tudo aquilo,
via que ali não se vivia, né, a piedade, a devoção própria de uma casa religiosa. E Deus nosso Senhor, né, se utiliza de tudo, até das coisas erradas, para sempre tirar um bem. Ela percebeu o quanto, né, as visitas que ele estava recebendo, muitos parentes, tudo de família importante, estava fazendo mal a ela, a sua alma, a sua piedade. E ela teve uma revelação de nosso Senhor. Que nosso Senhor mostrou a ela o lugar dela no inferno, se ela não mudasse de vida. Não estava uma vida errada, nada devassa, nada disso. Já numa casa religiosa, mas não levando uma vida de piedade, de fervor, de devoção, uma dissipação constante que era forte nas casas religiosas. E aquilo a impactou de tal modo. E ela, tocada pela graça de Deus, movida, impulsionada pelo Espírito Santo, e orientada também pelo seu diretor espiritual, os padres que a acompanhavam. E Deus colocou grandes santos também na sua vida. São João de Ávila, São João de Deus, São Pedro de Alcântara. É tempo de muitos santos. E Deus fez com que esses santos se encontrassem, né, nos caminhos e vão se ajudando mutuamente. E ela então, inspirada por Deus, se decide, né, entendeu que ela era um instrumento para reformar a ordem carmelitana. E fazer com que as casas religiosas vivessem propriamente, né, a vida religiosa consagrada. Que os claustros fossem de fato um local fechado ao mundo, né, para ali servir somente a nosso Senhor. E encontrou muita resistência. Aquelas que já estavam acostumadas àquela vida dissipada, e que pouco se rezava, pouco se vivia a piedade. Mas ela foi um instrumento de Deus. E aqueles conventos que não queriam, né, se permitir, ou seja, essa reforma, ela foi fundando outros. Aquelas que queriam seguir os seus exemplos iam a acompanhando, e assim foi fundando diversas novas casas religiosas, conventos, mosteiros, com uma impetuosidade, uma generosidade muito grande. E Deus nosso Senhor, sem que ela fosse tão formada, sem grandes estudos, mas uma sabedoria com o dom do Espírito Santo. E ela começa também a formar as suas religiosas, suas filhas espirituais. Começa também a escrever, deixar grandes ensinamentos para a vida religiosa e de ensinamento também para toda a cristandade. Passando por muitas tribulações, por muitas perseguições, incompreensões, ela vai ser um instrumento junto com São João da Cruz, também para a reforma da ordem masculina, também os carmelitas, e aquilo vai influenciando a igreja, todas as ordens religiosas como um todo. E no meio de todas essas tribulações, também nosso Senhor lhe aparece. Ele diz, né, com muita liberdade, intimidade que tinha com ela, aquela frase que já é tão conhecida, todos nós já ouvimos isso. Nosso Senhor dizendo para ela que para os seus amigos Ele dá a cruz. E na sua intimidade e liberdade que ela tinha com o nosso Senhor, ela disse: Senhor, mas é por isso que o Senhor tem tão poucos amigos. E nosso Senhor como que abre o seu coração, né, para revelar-se, não é, a Santa Teresa. E ainda assim ela enfrenta todas essas perseguições, incompreensões, né, para servir a nosso Senhor e trazer um grande fervor espiritual a toda a igreja. O grande São João da Cruz, que muito a orientou, e que era uma alma que passava também por grandes tribulações, e aqui nosso Senhor apareceu e perguntou o que ele queria dele. Só para a gente entender um pouquinho esses corações que se encontraram, né, nesse tempo. E nosso Senhor perguntou a São João da Cruz o que ele queria dele. O que São João da Cruz queria de Jesus. E ele respondeu: Senhor, quero sofrer e ser desprezado por amor de vós.
Nosso Senhor perguntou, e a resposta dele é Jesus: eu quero sofrer e quero ser desprezado. Pediu a Nosso Senhor isso, por amor de vós. Até preso ele foi, chicoteado, flagelado pelos próprios irmãos carmelitas. Entre tantas perseguições e incompreensões, mas que nos mostra essas almas generosas, dispostas a tudo, por amor a nosso Senhor, pela verdade, pela pregação do Evangelho. Só para a gente entender, né, esses corações que foram caminhando juntos, se ajudando, mas numa decisão muito grande de servir a nosso Senhor e de mostrar ao mundo o amor de Deus, imerso muitas vezes no grande mistério da cruz. E essa grande Santa Teresa tornou-se grande mestra espiritual, grande doutora da igreja e patrona também de todos aqueles que vivem essa missão também de ensinar como mestres, e que têm a missão de iluminar a inteligência dos seus alunos e de tocar os corações, né? Professores, professoras têm essa missão de ser luz na inteligência, né, de seus alunos, e ser instrumento de Deus para também tocar os corações e levar essas crianças, adolescentes, jovens a amar a nosso Senhor, a terem um amor pela verdade como um todo, que é o próprio Cristo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Através das ciências, há uma fé em Deus, ao respeito pela ordem do Criador. E qualquer que seja a função de cada profissional da educação, todos vão ter essa oportunidade de dar essa demonstração. Aquela frase todo mundo já ouviu, sempre é relatado nos movimentos aí escolares, São João Bosco, que é importante que nós amemos, né? Ali falava aos jovens, aos alunos, mas que eles saibam que são amados. Não só que amemos, temos esse grande amor, esse compromisso de instruí-los na prática do bem, esse compromisso de conduzi-los num caminho do bem, no caminho da verdade, mas que eles percebam, que eles saibam isso, que eles sejam amados e que saibam que são amados. E o ser mestre, professor, educador, é preciso entender também como uma missão, como uma vocação. Porque se for meramente como um meio de vida, alguma coisa assim, obviamente que precisa tirar o sustento seu, de suas casas, suas famílias, obviamente. Mas se for somente por isso, não vão cumprir bem essa nobre e importante missão de ser luz, não só naquele momento que aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem passa na sua vida, na sua sala, mas ser referência para a vida inteira. Eu sempre trago esse relato, né? Sempre gosto de contar isso. A gente encontra, né, fazendo referência às nossas escolas, né? A gente encontra com muitos profissionais em muitos lugares, no hospital, isso. A pessoa identifica, nós somos padres daqui, né? Os padres do abrigo, como são chamados, ou seja, daqui da paróquia. E às vezes fazem questão de relatar: eu estudei lá no colégio, né? Aí cita algum professor, algum religioso, algum irmão: estudei lá, lembro lá, às vezes que a gente rezava, tinha que entrar todo mundo na fila direitinho, respeitar, pedir licença assim na sala. As coisas foram ficando, né? Mesmo passaram outras escolas, faculdades, o que seja, né? Qualquer caminho que tenha seguido, né? Em diversos lugares a gente encontra isso. Porque naquele momento, certamente, obviamente que a escola foi luz, né, em suas vidas. Os que saem das nossas escolas e vão depois para outras escolas, para o ensino superior, né, já houve relato que trazem isso também, de que
se comportam diferente, se portam diferente, porque foram instruídos, educados nesse caminho, sobretudo aqueles que às vezes vêm desde o berço, né? Desde o jardim de infância, né? E vão ter essa formação mais completa, eu diria, como que viver mais esse espírito, às vezes passando pontualmente um ano ou outro, às vezes não pega, né, tudo isso, mas aqueles que passam como que a história da sua infância, da sua vida nas nossas escolas. Não podemos nos julgar melhores, mais importantes, nada disso que ele tem. Mas é preciso que nós vivamos essa missão, tenhamos a consciência da importância, todos nós enquanto escolas católicas, profissionais de escolas católicas, profissionais católicos, de deixarmos como que esse rastro, ou seja, essa marca de fé, de verdade, de bem, na vida das nossas crianças. E é tão importante ter como grande exemplo, né, patrona, né, dos mestres, uma grande santa, como foi a grande Santa Teresa. Não só na arte de ensinar, de instruir, de escrever, mas um coração que amava profundamente a Deus e que assim testemunhava e demonstrava esse amor. Continuemos essa Santa Missa agradecendo a Deus nosso Senhor tantos dons, tantas graças, pedindo por intercessão de Santa Teresa, por intercessão de Nossa Senhora, sede da sabedoria, que nós, para a nossa vida pessoal, nós amemos a nosso Senhor de todo o coração, e sejamos pessoas de fé, homens e mulheres de fé, tementes a Deus, e que nós tenhamos esse compromisso com o bem, esse compromisso com a verdade, esse compromisso verdadeiro e sincero com a educação cristã católica, para sermos luz na inteligência dos nossos alunos e para podermos tocar os corações, sermos instrumentos de Deus para que esses corações aprendam a amar a Deus nosso Senhor. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.